O fato de você perceber tudo isso, vai sintetizar, lógico que foi parte do estudo que você teve, te preparou pra perceber tudo isso, te deu entendimento pra muita coisa, mas você já tinha esse dom. Já. Uma das coisas que eu vi que você sofreu, enfim, e não sei se você recebeu bem no momento, foi a parte do acidente com seus irmãos. Sim, foi a minha primeira Como que você previsão. previu isso? Foram sinais, por exemplo, talvez pedras que você viu que estavam rolando, ou foi... A informação simplesmente desceu e eu verbalizei. O que aconteceu, eu não sei, eu acho que a galera também não sabe, pode falar. Sim, quando eu fui criada pelos meus avós, mas o meu pai sempre teve uma proximidade comigo. Então, meu pai se separou da minha mãe, casou novamente, teve 3 filhos. E eu convivia bastante com os meus irmãos. E aí eu tinha 12 anos, meus irmãos 6, 4 e 3. E a gente tem um tio que mora em Atibaia. Então, de vez em quando, a gente ia pra esse sítio em Atibaia. E o meu pai, num sábado, ele foi pra esse sítio. Eu até iria, mas depois eu acabei não indo, algo assim. E na casa onde eu morava tinha uma sacada, que dava pra ver a rua, os carros descendo na frente, né? E eu tava com a minha avó na sacada, e meu pai veio se despedir da gente, porque ele ia pro sítio. Eu vi o carro dele descendo na hora que a gente tava na sacada. E na hora que eu vi o carro do meu pai, eu tinha 12 anos na época. Eu virei pra minha avó automático, como se fosse assim, sei lá, entrou alguma coisa, falou e saiu. Eu virei pra minha avó e falei assim, vó, o que você faria se o Eric e o Júnior, meus irmãos, morressem? Aí ela virou pra mim e falou, para de falar besteira, menina. E eu criança, eu só falei isso e tipo assim, esqueci, fui brincar de novo. E aí meu pai veio, se despediu. E depois ele foi pra Atibaia. Na volta teve um acidente de carro e justamente os meus irmãos que morreram foram o Eric e o Júnior no mesmo dia. Essa foi a minha primeira previsão. Como que aconteceu? Não sei, simplesmente como vêm as minhas previsões hoje. Elas simplesmente vem, e eu falo pra pessoa. E foi uma coisa, assim, muito traumática na minha vida. Porque eu passei muitos anos sem entender por que eu tive acesso, se nada poderia ser feito, por que eu não estava junto, por que eu não fui, se fui eu quem provoquei com o que eu falei. Foram anos e anos e anos, assim, muito complicados pra entender do que se tratava uma previsão, por que aconteceu comigo, se eu era uma bruxa amaldiçoadora, sabe, que lança maldição sobre as coisas e tinha acabado matando meus irmãos, assim, foi muito complexo. Mas depois você entende que, na verdade, se aquilo não tivesse acontecido, aquilo foi o fator, a primeira pecinha de dominó que desencadeou todas as outras. Porque a partir dali, apesar de ter um momento de revolta muito grande, eu fui atrás de entender do que se tratava, previsões, do que se tratava pegar coisas e falar o que era isso, né? Porque eu fui criada num lar evangélico. Onde não é aceito. Não é aceito. O que tá acontecendo? Baixou demônio, não era demônio, foi sinal, eu podia evitar, não podia evitar. Então foi isso que me jogou para curiosidade a respeito do misticismo, previsões, adivinhação e tal. E aí eu fui estudando. Mas foi, assim, muito complexo. Você ainda não tinha capacidade de entendimento para isso, até pela idade. Não, era uma criança. Era uma criança. Eu tenho certeza que afeta qualquer pessoa, até com mais capacidade de aceitação, de entendimento, ainda seria impactado da mesma forma. Mas é um momento que você percebe que algumas coisas existem. Exato. Só que aí na minha cabeça, de uma pessoa que foi criada na igreja, né, que essa questão de adivinhação era uma coisa totalmente fora do contexto. Foi muito complicado, muito Pra eles complicado. É sempre do mal, né? Isso é uma coisa, vamos pensar. Não, a partir daí, assim, só degringolou, sabe? Fui até ser levada pra pastor, pra exorcizar e tal, Mas depois eu me formei astróloga, analisando o meu próprio mapa, por isso que eu vou chegar aí, eu acredito em destino por isso. Analisando o meu mapa, tem lá os meus irmãos, tem o acidente dos meus irmãos, tem a perda dos meus irmãos. No seu mapa astral com tudo isso aí? Sim. A astrologia, você é astróloga, na verdade, ele não faz adivinhações, ele te mostra a sua linha do tempo. Ele te mostra a sua linha do tempo, as suas predisposições. Eu sou astróloga com uma pegada muito kármica.
Eu não sou astróloga da simbologia arquetípica. Não sou. Uhum. Tem, mas não é a minha pegada. Você começou a apaixonar pelos signos, né? Eu li escondido, né? Porque a minha avó gostava. Eu li tudo escondido. Eu ia pra igreja, mas eu era uma bruxa disfarçada. Né? E aí, depois que eu saí da igreja e tal, eu fui estudar e conhecendo o meu mapa, a vertente kármica da astrologia, mapas astrais, nem sei quantos mais. Acho que 20 mil. Devo ter feito 20 mil mapas. Caramba. Em toda a minha vida, até aqui. O tarô que eu fiz, mais de 35 mil. Eu parei de contar em 35 mil. Já tem uns 2 anos. Exatamente. E pessoas que eu atendi em rituais que são 17 mil no total. E aí, o que acontece? As pessoas falam assim pra mim, mas você acredita em destino ou você acredita em livre-arbítrio? Eu acredito em livre-arbítrio até a página 2. Porque por A mais B, de maneira empírica, todos os mapas que eu analisei, de pessoas mais velhas, mais de 40, 50 anos, até 70 anos, a vida inteira da pessoa estava no mapa do jeitinho que aconteceu. Incluindo a minha vida, os meus filhos, a morte dos meus irmãos, os meus 2 casamentos e quem eu sou hoje. Presente, passado e futuro, você viu? Presente, passado e futuro. Então, assim, não foram 5 mapas que eu fiz. Foram muitos mapas. Por A mais B, eu digo que os fatores mais importantes estão pré-determinados, sim. Pelo que eu vi, por todos os meus estudos, pela minha experiência de vida e pelo que eu vejo com os clientes que eu atendo. Se um dia alguém me provar ao contrário, tudo bem, mas até o momento é o que eu acredito 100%. É assim, o livre-arbítrio existe? Sim. Água ou refrigerante? Ou então, você quer demorar 3 vidas pra fazer o que você tem que fazer, uma só. Tá. Mas o que você tem que fazer, você vai fazer. Você acredita nesse rolê das vidas? Assim? Super. Que são várias vidas e uma evolução. Você vai pra um lugar mais evoluído, vai pra um lugar menos evoluído. Sim, eu acredito em reencarnação. Nós somos a somatória de várias das nossas vidas. E até o momento que você tá bem. No momento que você tá bem, você vai pra um plano superior e não reencarna mais. Ou, se você não tá bem, acabou suas jogadas lá, suas chances de reencarnar pra evoluir, vai pra um outro lugar com uma esfera semelhante a que você tem. Um umbral seria? Umbral eu não acredito tanto, mas talvez um planetinha ali, que você seja uma pedra, que você seja um, sei lá, que você fique um primata procurando fazer fogo dando ali. pedrada na cabeça do outro, sim, e a maioria vai pra esse lugar, inclusive.